Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eline Ciprim. Vamos continuar a leitura do Amor Não Esqueceu Ninguém. Estamos no capítulo 2, mas é uma continuação, né? Vou postar tudo hoje porque senão a gente se perde. Então, a última frase foi: ela foi embora com a sua mãe, mas não saiu da minha mente. Eu me comuniquei com Cindy algumas vezes por e-mail. Descobri que ela também era casada, com um cara chamado Steve. Entretanto, conforme fomos nos conhecendo melhor, ficou evidente para nós dois que nossos casamentos estavam terminados. Cindy e eu não vimos com muita frequência no primeiro ano de nos encontrarmos, mas logo Karen e eu entramos com pedido de divórcio e Cindy entrou com pedido para se divorciar de Steve, pedi orientação ao Espírito Santo como sempre. A resposta foi tão clara quanto poderia ser. Pedi a Cindy para procurar um apartamento na área DLA, Los Angeles, e para se mudar para lá comigo. Em 18 de junho de 2007, voei para a Califórnia e estava determinado a nunca mais viver em qualquer lugar ao leste de lá. Todos os estados têm suas próprias leis de divórcio. No Maine, as leis dizem que o casal que está se divorciando deveria tentar entrar em um acordo por conta própria. A ideia é economizar tempo e dinheiro ao tribunal. Como parte do processo, os dois cônjuges e seus advogados devem se reunir com outro advogado, que é chamado de mediador de divórcio. Ou, como eu pensava a respeito, o árbitro. Então, em agosto, vou ir para o Maine para me encontrar com Karen e os outros em um escritório no tribunal de Lewiston, Maine. Fui o último a entrar na sala e senti o ambiente tenso. Karen parecia nervosa e seu advogado zangado. O mediador abriu a reunião e depois das instruções a pancadaria começou. Karen e eu estávamos bem, mas não conseguimos fazer com que os dois advogados concordassem em nada. Descobrimos que não era a primeira vez que eles faziam isso. Eles tinham uma história e podíamos sentir o ressentimento entre eles, especialmente da parte da mulher de meia idade que representava Karen. Meu advogado era um senhor mais velho, que foi bastante moderado, como um estadista mais velho, mas a representante de Karen foi tudo menos isso. Depois de ter me acusado de sair para almoços de $300, uma vez levei várias pessoas para um importante almoço de negócio e paguei a conta, perguntei a ela quanto dinheiro queria para Karen. Sua resposta foi: ele todo. Isso não me parecia muito justo. Eu queria dividir tudo meio a meio. Em um estado sem culpa, como a Califórnia, essa seria a prática padrão. Mas no Maine, as leis declaram que se você foi casado por mais de 10 anos, alguém tem que pagar pelo sustento do cônjuge, mesmo se não existirem filhos. Uma vez que eu ganhei a maior parte do dinheiro, fui o escolhido. Ainda assim, não houve consenso na sala e as brigas entre os advogados pareciam inúteis. Depois de 2 horas, fizemos um intervalo antes de chegar ao Maine. Karen e eu tínhamos planejado jantar juntos. Eu a lembrei disso durante o intervalo e ela ainda queria ir. Não foi feito nenhum progresso durante a reunião, e nosso mediador sugeriu que os dois lados deveriam continuar tentando fazer algum tipo de acordo, em vez de terem um juiz resolvendo isso. A advogada de Karen não queria que ela fosse jantar comigo, mas nós combinamos que nos encontraríamos de qualquer forma naquela noite em Applebee's, o melhor restaurante em Albert, Maine. Karen tinha estudado o curso durante mais ou menos 2 anos nos anos 90. Nós fomos ao mesmo grupo de estudos de um curso em milagres em Lee, Maine, que era ainda menor do que Poland Spring. Karen gostou, até mesmo adorou as pessoas no grupo de estudo, mas naquela época seu coração não estava tranquilo. Era mais como se ela estivesse fazendo isso porque eu estava e depois de algum tempo ela desenvolveu seus próprios interesses e parou de fazer o curso e de ir ao grupo, exceto em ocasiões especiais como a época de Natal. Mas quando fui embora, isso mudou. Karen voltou para o curso. Era quase como se eu tivesse que partir para que ela fizesse isso. Tinha que ser ideia dela. Depois de alguns meses, fiquei espantado com a profundidade com que ela estava entendendo o curso. Ela começou a fazer o livro de exercícios de novo e a estudar Journey Through the Workbook, Jornada através do livro de exercícios, de Ken Wapnick. Ao mesmo tempo, sendo uma verdadeira obra-prima, praticar esse livro, ao mesmo tempo em que o curso é como fazer o livro de exercícios com Ken. Ele não apenas explica as lições, mas também correlaciona muitas delas com as citações no texto às quais correspondem. Os estudantes levariam pelo menos 1 década, se não vários, para fazerem isso por conta própria. Ken, que conhece o curso como ninguém, fez isso por eles.
Vou deixar depois o nome do livro aqui gravado, tá, gente? O perdão pode ser muito prático. Quando Karen e eu nos sentamos para jantar naquela noite, a atmosfera era totalmente diferente de que existiu na sala de reuniões naquela tarde. Logo que começamos a conversar, lembrei-me dos velhos tempos quando podíamos ir jantar e nos divertir, sem fazer qualquer coisa além de estar lá. Falamos sobre os bons tempos. Nós nos lembramos da nossa cachorra, Nupe, que tinha feito sua transição mais ou menos 8 meses antes, depois de viver conosco como um membro do pacote durante 15 anos. Nupe, conhecia seu lugar no pacote. Eu era o líder, e se ela ou eu precisássemos de proteção, um ia ficar por perto do outro. Se ela ouvia um trovão, o que a assustava, corria e pulava dentro da banheira. Era meu trabalho tranquilizá-la e acompanhá-la. Karen era a segunda no pacote, e Nupe considerava seu trabalho protegê-la. Ela me procurava, mas se Karen e eu tivéssemos alguma discussão, ela subitamente entrava no meio de nós dois como se fosse para proteger Karen. Não que isso fosse necessário, mas ela sentia que dentre nós dois, proteger Karen deveria ser sua prioridade. Era legal observar as dinâmicas disso, e foi divertido Karen e eu conversarmos a respeito daquilo naquela noite. Nós dois vínhamos praticando perdão, muito. Foi por isso que não houve hostilidade à mesa naquela noite. E depois de algum tempo, tive o que parecia uma ideia inspiradora. Peguei um guardanapo e escrevi uma curta proposta de acordo de divórcio. Depois, empurrei gentilmente o guardanapo na direção de Karen e disse: "O que você acha disso?" Ela respondeu: "Não sei. Por que você não passa em casa amanhã e falamos sobre isso?" Eu me sentia estranho voltando à minha velha casa. Embora tivesse sido só por 2 meses, sentia como se fossem 2 anos. Descobri que quanto mais eu praticava, mais o tempo parecia sem significado. Coisas que eu tinha feito 1 mês antes parecia ter acontecido 1 ano antes. O que tinha acontecido 1 ano antes parecia ter acontecido 3. Aqui estava eu, de volta ao último lugar onde tinha vivido na Nova Inglaterra, e parecia como se fosse outra pessoa tivesse vivido ali, não eu. Karen atendeu a porta e foi amigável. Logo de cara, ela me estendeu um pedaço de papel. Era um acordo de divórcio alternativo. Eu o examinei por 1 minuto. Havia alguns detalhes que não queria, então os modifiquei um pouco. Entreguei o papel de volta perguntando: "O que acha disso?" Ela pensou por 1 minuto, depois olhou para mim e disse: "Certo." O aspecto prático do perdão pode se mostrar de muitas formas, ou os efeitos podem não ser observáveis de forma alguma. O curso diz que o milagre, que é o tipo de perdão que vem de um estado de causa e não de efeito, pode produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. Se estivesse dirigindo na estrada em LA e de repente alguém cortasse a minha frente no tráfego, eu poderia me esquecer, especialmente se não estivesse em um humor muito bom, e levantar o dedo do meio para o cara que tinha me cortado. E se aquele cara tivesse uma arma? Eu poderia estar morto. Se perdoar, fico vivo. É um resultado muito prático e diferente. Não estou mudando o roteiro, estou determinando as dimensões de tempo, sem estar ciente disso. Em uma dimensão de tempo, continuo vivo. Em outra, estou nas estatísticas de morte por raiva nas estradas. E na obscuridade do Maine, Karen e eu resolvemos em apenas poucos minutos valiosos de conversa o que aqueles 2 advogados teriam levado 2 anos para resolver, e eles teriam ficado com uma boa parte do dinheiro. Depois, meu advogado concordou com o acordo, o advogado de Karen não concordou, mas Karen manteve sua posição. Deixei o estado no dia seguinte, embora ainda não fosse precisar voltar 2 meses depois. Mesmo que você faça seu próprio acordo de divórcio, um juiz ainda precisa aprová-lo, e o decreto de divórcio precisa ser preenchido no tribunal pelo escrivão da corte. Você nunca sabe realmente o que vai acontecer quando vai ao tribunal. Mesmo que tenha um acordo, um juiz pode impor sua opinião a ele. E em um tribunal, a opinião do juiz é lei, a menos que seja anulada depois. Tem um quadradinho aqui bem importante. Estou determinando as dimensões de tempo sem estar ciente disso. Estou determinando as dimensões de tempo sem estar ciente disso. Voltei ao Maine em outubro e me hospedei em um hotel perto do rio Androscoggin. A maioria dos lugares na Nova Inglaterra, quer sejam cidades, montanhas ou rios, recebem nomes por causa de uma tribo nativa americana ou de uma cidade na Inglaterra.
O rio, que recebeu esse nome por causa de uma tribo nativa americana, separava Auburn de Lewiston. Depois dos índios, Lewiston foi colonizada pelos franceses que abriram caminho para Quebec. Na verdade, o Maine já pertenceu ao Canadá. No fim, tornou-se parte de Massachusetts, antes de se tornar um estado em 1820. Naquela noite, dei um passeio por um caminho longo do rio. Estava quente para o Maine em outubro, e o ar fresco dava uma sensação boa. Então aconteceu algo que eu nunca teria esperado. No xamanismo, a noção dos animais de poder é uma crença amplamente difundida. A ideia é de que quando um animal entra no seu espaço, dependendo de qual é o animal e especialmente qual é a atitude dele, amigável ou hostil, ele representa uma premonição do seu futuro próximo, porque é simbólico do tipo de energia que você está trazendo para o seu espaço naquele momento. Sempre acreditei em sinais e não os ignoro quando se apresentam. Conforme andava ao longo do rio, ouvi o som de um ganso grasnando. Depois ouvi mais um. Eles estavam atrás de mim. Já tinha ouvido gansos antes, voando perto da casa em White Oak Hill, em Poland Springs, mas ainda não tinha visto nenhum. Então, em um instante, os gansos estavam bem acima de mim. Eles não poderiam estar mais de 15 metros acima de mim. Minha impressão era de que estavam felizes. Não tenho certeza sobre como voavam grasnados felizes, mas eles pareciam estar se divertindo. Então fiquei atônito com o que fizeram. Os dois gansos estavam voando juntos e de repente viraram e voaram em direção exatamente opostas. Um bem à minha esquerda e outro bem à minha direita. Nem conseguia acreditar naquilo e a mensagem não poderia ter sido mais clara. Eu sabia que no dia seguinte o juiz não apenas iria aprovar nosso acordo de divórcio, mas que acabaria sendo uma boa coisa. Karen e eu íamos voar em direções diferentes, mas nós dois seríamos felizes. A manhã seguinte correu suavemente. O juiz era uma boa pessoa e apenas nos fez poucas perguntas de rotina. Vocês têm certeza de que é isso que querem? Foi com isso que concordaram? Vocês usam drogas? Então fomos à escrivã e ela preencheu os papéis para que tudo ficasse acertado e legal. Mas Karen parecia triste. Quando estávamos indo embora, ela me disse: Você conseguiu o que queria, Gary. Isso me provocou sentimentos de culpa. Eu podia ver que Karen ainda estava magoada. Não entendi naquele momento que a ruptura de um relacionamento de longo prazo algumas vezes envolve passar por parte dos mesmos estágios de luto que você atravessa com a morte de alguém que ama. No início, pode haver raiva, depois negação, e os outros estágios que esperam se levam à aceitação. Mesmo quando você está envolvido com o perdão verdadeiro, qualquer um desses estágios pode aparecer de novo inesperadamente, até ser completamente curado. Karen estava expressando seu desapontamento e eu tinha que permitir isso. Naquela noite, embora aliviado porque o processo de divórcio tinha terminado, fiquei pensando no que Karen tinha dito. Senti vontade de sair e beber, mas Deus os abençoe. Meus professores apareceram para mim quando eu mais precisava deles. Seria a mais curta visita da história. Artem e Purchá quase nunca me disseram nada sobre meu futuro pessoal. No entanto, nesse caso, sentiram que seria correto fazer uma exceção. Não sei o que teria acontecido naquela noite se eles não tivessem aparecido, mas estava muito feliz por eles estarem sentados subitamente no meu quarto de hotel, que convenientemente tinha um sofá. E a gente vai continuar em cenas dos próximos capítulos. Vou parar por aqui, já tá um áudio bem grande, e a gente continua depois. E olha, toda separação, ela passa por esse processo. E sempre tá tudo certo. Mas a questão é que o que é básico aqui é o perdão. E se a gente faz o perdão verdadeiro, há amor sempre. Mesmo que demore um pouquinho. Mas lembrem que a livre-arbítrio é só uma questão de tempo.